Você já parou para pensar na importância de um buraco? Parece uma pergunta estranha, eu sei. E se a coisa mais importante sobre, sei lá, os objetos que a gente usa, sobre o nosso corpo e até sobre o universo não for a matéria, mas o vazio que eles têm por dentro? Essa é a provocação, né? E é a base de um livro fascinante e bem radical de um autor brasileiro, o Vilas Boas. O título já diz tudo. Sem buraco, nada existiria. Exato. E é um livro que nasce de um lugar muito pessoal, sabe? O que talvez explique a força dos argumentos. Como assim? O autor dedica o livro à primeira filha dele, Ariadne, que faleceu com pouco mais de um ano, deixando nas palavras dele um buraco na alma. Nossa, E anos depois, ele mesmo passou por uma cirurgia de apendicite de emergência. E ele descreve o corte do bisturi como um buraco salvador no corpo dele. uau! Então a tese toda vem dessa dualidade. Um vazio que é a dor da perda e outro vazio que é a salvação, que é a vida. Exatamente. Ele une essas duas experiências, uma trágica e a outra vital, para construir toda uma filosofia em torno da importância da ausência, do espaço. Então, a nossa missão aqui hoje é explorar essa tese central. A de que os buracos, os vazios, não são falhas, não são acidentes. Mas sim a condição fundamental para que qualquer coisa possa existir, funcionar e, no fim, ter algum sentido. Confesso que é uma ideia que soa muito contraintuitiva. Vamos ver se a argumentação dele se sustenta. Vamos lá. O livro começa de um jeito bem direto, pelo nosso cotidiano mesmo. Ele nos acusa de ter um olhar preguiçoso. Sim, um olhar que só enxerga a matéria, o que está cheio, e ignora o que realmente faz as coisas funcionarem. E qual o primeiro exemplo? É a primeira inversão de perspectiva que ele propõe. E o exemplo é o carro. Ele pede para a gente imaginar um carro que seja uma peça única de metal, sólido, Certo. sem portas, sem janelas, sem espaço interno. Por fora, até parece um carro. Mas na prática, É inútil. É uma escultura de metal, pesadíssima. exato. O que transforma essa escultura num automóvel são os buracos. As portas para a gente entrar, as janelas para a gente ver e principalmente o grande vazio interno, a cabine. Tá, esse é um bom ponto de partida, o vazio como espaço de uso. Mas o autor não para por aí, né? Ele vai mais fundo. Sim, e aí que a ideia ganha muita força. Ele chama a atenção para detalhes que a gente nunca nota, tipo o bocal do tanque de combustível E a válvula do pneu. e a válvula do pneu. São microburacos, mas eles são a diferença entre tudo e nada. Sem o bocal, não tem como abastecer. E sem o buraquinho da válvula, não dá para encher o pneu. Isso. Nossa, pensar na válvula de um pneu é algo que a gente ignora completamente. Mas ele está dizendo que a diferença entre um carro de 1 tonelada que funciona e um pedaço inútil de metal é um buraco de milímetros. É vertiginoso, né? Totalmente. A ausência ali é 100% projetada, é intencional. E essa lógica se espalha pela nossa casa inteira. Pensa numa casa sem portas, sem janelas, sem ralos, sem tomadas. Vira uma prisão ou um túmulo. E na cozinha é ainda mais óbvio. A função de um copo, de uma garrafa, de uma panela, não está no vidro ou no metal. Está no espaço oco que eles delimitam. Um copo maciço é só um peso de papel. Exato. Lembrei daquela vez que o ralo do meu chuveiro entupiu. Um caos. Aquela pequena obstrução, aquele cheio onde devia ter um vazio, bagunçou meu dia todo. É um exemplo micro da tese dele. Perfeito. Mas isso me leva àquela questão clássica do queijo. O senso comum diz que o buraco depende do queijo. Para ter um buraco no queijo, você precisa primeiro do queijo. Como ele inverte isso? Essa é a grande virada do argumento. Ele ataca essa ideia de duas formas. Primeiro, ele diz que o próprio queijo, para ser o que é, um gruyère, por exemplo, depende de espaços internos. As bolhas de gás da fermentação. Isso, os poros, as bolhas, sem esses buracos, seria uma massa compacta completamente diferente. Mas o argumento principal é mais fundamental ainda. Qual? Ele diz que o queijo só pode ser identificado como queijo porque existe um espaço maior ao redor dele, um espaço que o delimita, que o separa de todo o resto do universo. Ah, entendi.
O buraco não é só o que está dentro, é também o espaço que está fora, definindo a fronteira do objeto. Exatamente. A identidade de qualquer coisa depende de uma separação. E essa fronteira é definida pelo vazio ao redor. Então a proposta é parar de ver o buraco como um acidente e passar a vê-lo como a condição prévia para tudo. Exato. Sem um espaço para existir, nada existe. Certo. E se essa lógica funciona para um copo ou um queijo, ele aumenta a escala para coisas mais complexas como uma arma de fogo, né? Sim, para mostrar que não é uma peculiaridade de objetos domésticos. Ele diz que o poder de uma arma não está no bloco de metal. Está no cano. Está no cano, que é um buraco, um tubo oco e comprido. É esse vazio perfeitamente projetado que canaliza a energia da explosão da pólvora e a transforma num projétil letal. Uma arma maciça sem o cano não atiraria, só explodiria. Seria mais perigosa para quem segura. Exatamente. O poder depende de um vazio que o direcione. E o mesmo vale para outras máquinas. Um navio de milhares de toneladas de aço só flutua por causa do ar. Do vazio? Do vazio dentro do casco. E um avião é basicamente um cilindro oco com asas. E as turbinas são buracos giratórios gigantes que manipulam o ar. O movimento depende de manipular o vazio. E de todas essas máquinas, ele se volta para a mais complexa de todas: o corpo humano. E aqui a tese fica, como diz o material, bem visceral. Fica, porque nos força a repensar a gente mesmo. O livro nos descreve como um conjunto sofisticado de buracos organizados. É uma descrição forte. E assustadoramente precisa. Começa com as narinas, a boca, que levam à traqueia, aos pulmões, que são um emaranhado de milhões de alvéolos, saquinhos ocos. O coração, com suas câmaras ocas, o sistema vascular, que são quilômetros de túneis vazios. E o trato digestivo, que é um grande túnel que nos atravessa de ponta a ponta. É uma imagem poderosa. A gente não é uma massa sólida. Somos um sistema de canais. Respirar é um ato de confiar nesses buracos. E me faz pensar que muitas doenças graves são a história de um buraco que foi obstruído. Um infarto é uma artéria que se fecha, um derrame é um vaso no cérebro que é bloqueado. Exatamente. A doença é o bloqueio. É a perda do vazio funcional. E a cura, muitas vezes, é o ato de restaurar esse vazio. Tipo um cateterismo? Num cateterismo, o médico insere mistente para reabrir a artéria, para garantir que o canal, o buraco, continue ali. A vida é fluxo, e todo fluxo exige espaço. Isso levanta uma questão sobre a nossa cultura, que valoriza tanto a ideia de estar inteiro, sem falhas, sem cicatrizes. O autor parece dizer que essa é uma ideia anti-vida. Sim, ele critica essa obsessão pela solidez. Um corpo saudável é funcionalmente cheio de buracos. Um corpo sem nenhuma abertura para o mundo seria um cadáver. E essa lógica ele expande para a nossa vida em sociedade, para cidades. Sim, ele vê a cidade como um corpo ampliado. Uma metrópole parece o auge do cheio, né? Do concreto. Mas ela só funciona por causa dos seus vazios. As ruas e avenidas. Que são os buracos entre as construções. Funcionam como as artérias e veias do corpo urbano. E os parques e praças seriam os pulmões da cidade. Espaços abertos para respiração coletiva. Quando uma cidade não tem isso, a gente diz que ela é sufocante. É a mesma linguagem. A falta do vazio nos sufoca, literal e metaforicamente. E os próprios prédios são inúteis sem seus vazios internos. Poços de elevador, escadas, corredores. Ok. Até aqui a lógica se aplica bem ao mundo físico. Mas o livro dá um passo além, para o campo abstrato do pensamento. Ele diz que até a nossa mente é estruturada por buracos. Como isso funciona? Essa é talvez a parte mais fascinante. A ideia é que pensar é, antes de tudo, separar. Criar distinções. Certo. Quando a gente diz isto é uma cadeira, o que a gente está fazendo é criar um buraco conceitual em volta dela, separando-a de tudo que não é uma cadeira. O conceito é uma fronteira. E as palavras seriam os recipientes para esses conceitos? Recipientes que precisam ser vazios para serem preenchidos com significado. Exato. E na comunicação, o silêncio, a pausa, é um buraco que comunica tanto quanto as palavras. Pode ser raiva,
reflexão. A dúvida também, né? A gente costuma ver a dúvida como uma fraqueza. Sem esse vazio, a mente seria um bloco sólido de dogmas, incapaz de aprender. E a curiosidade seria então a arte de criar vazios? Uma pergunta como, por que o céu é azul? Abre um buraco, um vácuo que pede para ser preenchido. Perfeito, até a memória. Ele a descreve como um mosaico, fragmentos de lembranças sobre um fundo imenso de esquecimento. A gente preenche esses buracos com narrativas. E o autor leva essa lógica ao limite absoluto, a origem do universo e a ideia de Deus. Sim, é o ápice do argumento. Ele olha para o Big Bang. Os físicos descrevem o Big Bang não como uma explosão no espaço, mas como a própria criação do espaço-tempo. Uma expansão. Uma expansão. De qualquer forma, a ideia de começo se apoia num vazio conceitual anterior, num antes onde nosso universo não existia. Mas isso não é misturar um pouco as coisas, esticar demais a analogia. Um buraco num copo não é a mesma coisa que o espaço-tempo sendo criado. Ele corre esse risco e ele sabe disso. O ponto dele não é fazer uma afirmação científica, mas filosófica. Ele usa a ciência como uma fonte e a teologia como outra. A criação a partir do nada. Accretio ex nihilo em latim, uma ideia fundamental em várias religiões. Ele pega esse nada primordial, esse vazio, e o coloca como verdadeiro protagonista. Então, seja pela ciência ou pela religião, a narrativa da origem sempre começa com alguma forma de vazio, de ausência. Exatamente. E isso leva à conclusão mais radical do livro, a frase de impacto que ele usa para sintetizar tudo. O buraco é Deus, é o Big Bang. É uma afirmação extremamente provocadora. Sem dúvida. O que ele quer dizer com isso é que, antes de qualquer coisa, seja uma partícula ou uma entidade divina, precisava existir a possibilidade, o espaço. O buraco. O buraco para que ela pudesse aparecer. A ausência precede a presença. O palco precisa existir antes da peça começar. O vazio é a condição fundamental. Então, depois de percorrer esse caminho que foi de uma válvula de pneu à origem do cosmos, a grande mensagem é essa inversão de perspectiva. Aprender a valorizar o vazio. A valorizar o espaço, a ausência, não como uma falta, mas como uma potência. A lição final é que a vida, em todos os níveis, é um trabalho constante de manter canais abertos. Saúde, funcionalidade, aprendizado. Tudo depende do fluxo através dos espaços. E o contrário também é verdade. A doença, a estagnação, o mal-entendido são muitas vezes o resultado de bloqueios, da obstrução desses vazios vitais. Para encerrar, o autor nos deixa com uma última provocação. Ele diz pra gente esquecer a velha pergunta do ovo e da galinha. E propõe uma nova questão, nascida de toda essa jornada. A pergunta que fica é: Qual é? quando tudo que existe parece depender de um espaço para aparecer, será que alguma coisa nasceu antes do buraco? Ou foi o buraco que sempre esteve lá, esperando que o resto percebesse que vivia dentro dele? Uau! E o livro termina com um convite simples que resume tudo. Para responder essa pergunta, abra a sua mente. Da próxima vez que você olhar para um espaço vazio, para um buraco, talvez não veja mais apenas uma ausência, talvez você veja o potencial, a possibilidade, o próprio segredo da existência. É uma perspectiva que muda tudo. Não é mesmo? A gente passa a vida tentando preencher vazios, fugindo do nada, quando, na verdade, o vazio é o que nos permite ser. É o que permite que as coisas aconteçam. A filosofia de Vilas Boas nos mostra que é preciso aceitar e até mesmo celebrar os buracos em nossas vidas. O espaço entre as notas é o que cria a música. O espaço entre as palavras é o que dá sentido à frase. O espaço vazio em um relacionamento pode ser o que permite a individualidade e o crescimento. Talvez a busca não seja por preencher todos os buracos, mas por entender a sua função e aprender a navegar por eles. Aquele buraco emocional, aquela sensação de perda,
nunca desapareça completamente. Mas ao entendê-lo não como um fim, mas como um espaço transformador, talvez possamos encontrar um novo tipo de paz. É uma lição poderosa que nasceu da dor mais profunda e floresceu em uma compreensão universal. A vida nos faz buracos, alguns são dolorosos, outros são salvadores, mas todos, absolutamente todos, são essenciais. Obrigado por me acompanhar nesta jornada reflexiva hoje. Se essa ideia ressoou em você de alguma forma, deixe um comentário contando o que você pensa sobre a importância dos buracos em sua própria vida. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E não esqueça, o livro O Buraco está disponível no Amazon. Escute também o podcast falando a respeito do livro. A sua presença aqui preenche um espaço muito importante para nós. Até a próxima!